Olá, irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Que bom estar aqui gravando mais um vídeo, para vocês. Já tem alguns dias que a gente não grava, aí na correria do dia a dia, mas hoje está dando um tempinho aí para a gente estar fazendo esse vídeo, E eu espero que você esteja olhando, entrando lá no nosso canal, Teodomiro Lino, Ali você vai ver ali os novos vídeos, já que eu tive que excluir os outros vídeos, o canal juntamente com todos os outros vídeos, com os outros inscritos, E peço a você que compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, que é muito importante para que a gente continue levando a palavra do Senhor. Que você tenha aí uma semana abençoada, já que hoje é segunda-feira, que você tenha aí uma semana abençoada na presença do Senhor nosso Deus, você, sua família, que você possa prosperar no seu trabalho, crescer e principalmente crescer espiritualmente aí na presença do Senhor, tá bom? Meu abraço aí a todos que têm curtido o canal, que têm visto lá os vídeos lá. Deus abençoe. E aqueles que ainda não viram, com certeza verão. Tenho certeza disso, que você que está vendo vai compartilhar, vai pedir para se inscrever. Você será aí o nosso porta-voz. Tá joia? Então tá bom. Muito bem. Carta de Paulo a Filemon. Uma carta de um amor tão extremo, tão grande, como essa carta de Paulo. Um amor incondicional por alguém que até bem pouco tempo atrás ele não conhecia e que de repente Deus o leva até Paulo para poder estar mudando a sua vida. O nome Onésimo significa útil, e esse rapaz, esse jovem, esse homem, até então estava sendo uma pessoa inútil na face da terra. E de maneira que ele agora, a gente não sabe muito bem o que aconteceu, mas ele foge de Filemon, que é o seu senhor, um homem cristão também, e agora, passado algum tempo, ele tem um encontro com Paulo na prisão. E a gente também não sabe precisar como é que foi esse encontro e tal, mas são mistérios de Deus. O que nos compete saber são essas coisas, como, o porquê e as razões pelas quais Deus transformou a vida de Onésimo. É para mostrar a grandeza do Evangelho de Deus, quando ele é anunciado. E ele precisa ser anunciado a todas as nações, ele precisa ser anunciado a todas as pessoas, aos encarcerados, aos enfermos, sem acepção de pessoas. Paulo era o apóstolo dos gentios, era o enviado até ali para os gentios. E ele consegue, através da unção do Espírito Santo de Deus, fazer algumas coisas na vida de Onésimo, coisas que Cristo fez por nós. Paulo aqui tem uma atitude verdadeiramente semelhante, não igual, mas semelhante às de Jesus para conosco. Veja que nós estávamos encarcerados nos nossos delitos e pecados e até mortos. Mas Deus, no seu amor incondicional por nós, através de Cristo Jesus, nos deu vida. E vida em abundância. Então esse amor de Cristo na vida, na nossa vida, na vida da igreja, ele precisa ser demonstrado. Como Paulo demonstrou esse carinho e esse amor incondicional ao seu irmão Onésimo, agora irmão Onésimo. E é interessante nós observarmos algumas coisas nessa carta, que dentro dessas atitudes de Paulo, ele tem aqui, por exemplo, tem justificativa, ele adota Onésimo,
e ele justifica Onésimo. É interessante, são atitudes verdadeiramente de um cristão, daquele que realmente serve a Jesus. Ele diz para Filemão com todo amor, como irmão em Cristo, ele diz: ô Filemão, eu tenho poder até para exigir, mas eu quero pedir a você, né? Prefiro solicitar em nome do amor, diz o verso de número 9, sendo eu que sou Paulo e velho, né? E agora até prisioneiro de Cristo Jesus, eu solicito em favor de meu filho Onésimo. Olha a adoção aqui por parte de Paulo. Paulo agora já não tem Onésimo como um qualquer, mas tem agora ele como seu filho. Um filho gerado entre algemas. Um filho gerado com muita dificuldade, suponho eu. Se já não era fácil pregar o Evangelho em liberdade, agora imagine você pregar o Evangelho numa prisão. A zombaria, cheia de pessoas ímpias, de pessoas não salvas. Imagine o que Onésimo enfrentou e o que Paulo também enfrentou ali de chacotas. Ele diz que ele foi gerado entre algemas ali na prisão. O filho dele agora é uma atitude de Jesus que nos adota também. Paulo, esse mesmo Paulo, ele diz que nós fomos adotados em Cristo e agora já nós não somos mais bastardos, diz a carta que ele escreve aos Gálatas no capítulo 4, né? Que agora nós não somos mais bastardos, porque nós somos filiados a Cristo, porque nós recebemos a adoção, né? Nós estamos agora como filhos de Deus aqui. Ele diz no verso 4 de capítulo 4 de Gálatas: e vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido da lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque agora sois filhos, diz o verso 6, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. O verso 7 diz: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. A atitude de Paulo para com Onésimo é essa atitude de Deus através de Cristo Jesus. É a atitude que todo cristão, todo pastor deveria tomar para si, o desejo imenso de arrebanhar das mãos, tirar das mãos do inimigo essas ovelhas para Jesus. Onésimo era alguém útil, ainda não havia sido descoberto, porque faltava a pregação do Evangelho, faltava um missionário, faltava um evangelista para inculcar no seu coração, na sua fronte, o selo da promessa do Senhor nosso Deus. Que coisa maravilhosa! E olha que para gerar filhos você não precisa estar em liberdade. Aliás, nós estamos livres e muitas vezes de braços cruzados, exigindo que o pastor visite a todos, que ele vai atrás de todos, buscar todo mundo, mas os membros da igreja estão assentados em seus bancos, de braços cruzados, sem nada a fazer, em plena liberdade. E Paulo gera, não só esses, tem lá o carcereiro e tantos outros mais que estavam na prisão. Não gera somente esse Onésimo, mas muitos outros filhos entre as algemas, acorrentados, sofrendo açoite, sofrendo humilhação. E nós ficamos hoje dizendo que nós não temos condição de evangelizar. Nós não temos condição de sair para proclamar o Evangelho. Está muito difícil proclamar. Está mesmo. Por causa da omissão. Está mesmo difícil pregar o Evangelho. Por causa da negligência com as coisas do nosso Deus. Como é bom gerar filhos entre algemas. Como é bom gerar filhos em meio a sofrimento. Isso é muito grato. Paulo diz que esse trabalho não é vão.
ele é gratificante. E ele ainda diz, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Então, Paulo ele adota Onésimo agora. Solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Que coisa maravilhosa. Que ensino para a igreja. Que demonstração de amor para que os evangelistas aprendam e evangelize com amor, com carinho, sem julgamento, mas disciplinando na palavra, que é útil para a correção, boa para o ensino, não é? Nós devemos olhar para esse texto. E ele prossegue, aqui no texto de Filemão, dizendo, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Essa palavra aqui no grego está esplagna, que significa entranhas, ou seja, Paulo estava amando Onésimo do mais profundo do seu íntimo. Era um amor verdadeiro, era um amor característico de Jesus, um amor incondicional. Eu estou aqui te enviando de volta, ô Filemão, recebe ele como se fosse a mim mesmo. Porque ele é meu agora, ele é de Jesus. O desejo de Paulo era conservar Onésimo com ele, mas era preciso ele ser restituído ao seu senhor Filemão. Paulo não queria fazer nada à força, não ia conservar Onésimo ali, e Filemão iria saber que agora o seu escravo, o seu servo estava servindo a Paulo, e Paulo sabia quem era Onésimo, porque Onésimo confessa para Paulo o que ele havia feito. Paulo intercede agora, lembra lá de Gálatas 4, que agora já não somos mais bastardos? Paulo está dizendo assim, olha, recebe, eu pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como mais escravo. Antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. É isso que Deus fez conosco, nos adotou, nos restituiu para Deus, agora não mais como escravos do pecado, agora não mais como servos da maldade, mas como irmãos de Cristo Jesus, através do Deus Pai. Que coisa maravilhosa a atitude de Paulo para com Filemão. De repente, muitas pregações, muitas coisas falam desse amor, mas não expõem de fato a essência, as características de Paulo, desse amor tão grande por Filemão. Que coisa maravilhosa, que coisa de encher os nossos olhos, de alegria e saber que nós podemos fazer como Paulo, na vida de muitas pessoas. Na vida de muitas pessoas. A igreja precisa despertar para esse amor. Precisa começar a desdobrar os seus esforços para que possamos crescer em espírito e em verdade, adorando o Senhor assim. Demonstrando todas essas características desse amor tão imenso que Paulo demonstrou, porque era servo de Cristo Jesus. Ele diz no verso 17, se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Recebe. Certa feita Jesus, falando ali de uma vinha, um certo agricultor plantou ali um bosque, tinha uma árvore que não produzia. E ali vem aquele dono da vinha e diz para o viticultor ali, aquele que cuidava da vinha, arranque essa árvore e jogue fora. Já tem 3 anos que eu venho aqui e isso não produz nada, está aí a ocupar espaço. Aquele homem que cuida da vinha, ele diz, não, meu senhor, calma, deixa eu cuidar dessa árvorezinha,
por mais algum tempo. Quero colocar nela aqui adubos, quero regá-la melhor, ter um carinho com ela melhor. Quem sabe no próximo ano ela dê. Quem sabe no próximo ano ela dê. Irmãos, nós éramos para ter sido ceifados dessa vida. Nós éramos para ter sido consumidos, era para ter sido derramado um fogo sobre essa terra e consumido tudo o que existe aqui, porque tudo o que existe aqui é pecaminoso. Tudo o que existe aqui é maldade, é guerras, é contendas, é irmão contra irmão. Tudo o que existe aqui diante dos olhos do Senhor não existe nada de bom. Nós não produzimos frutos agradáveis a Deus na maioria das vezes. E Deus olha para nós e diz para Jesus: ô meu filho, faz o seguinte, corta a vida dessas pessoas aí. Olha, veja lá o Zé, olha o Joaquim, o que você está fazendo? Jesus diz: não, pai, deixa eu cuidar deles. Quem sabe no próximo ano eles não estarão aqui conosco, louvando e nos adorando. Assim é Paulo. Recebe-o como se fosse a mim mesmo. Recebe-o. Ele agora não deve mais nada. Ele não produzia nada. Mas agora, Filemon, Onésimo é uma pessoa, é uma árvore frutífera. Desse camarada vai surgir e vai brotar rios de água da vida. Dele fluirão e exalará o bom perfume de Cristo. Recebe-o como se fosse a mim mesmo. As dores de Onésimo agora são as dores de Paulo. As dores nossas agora são as dores de Jesus. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Para encerrar, ele diz no verso 18: e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo: eu pagarei. A dívida do pecado que nós devíamos a Deus foi paga em Cristo Jesus. Com sofrimentos, com algemas, com torturas, com morte e morte de cruz. A nossa dívida foi paga ali no Calvário. Porque agora Jesus já nos considera como Ele próprio, como seu irmão. Não somos mais bastardos, somos filhos. E, sendo filhos, herdeiros da promessa, assim como Cristo Jesus. A dívida foi paga. Agora nós precisamos compreender de não fazer outras dívidas, porque Ele não vai vir novamente para morrer por nós. Que grande amor de Paulo. Que essência de amor. É a essência do amor de Cristo Jesus na vida de Paulo. É por isso que ele diz: ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, eu nada serei. Não basta apenas pregar uma carta amorosa, mas é preciso praticar o que está nessa carta amorosa. É preciso viver o que está escrito nessa carta amorosa. Que você entenda isso e que você saiba que Deus te ama muito através de Cristo Jesus, que Ele deu a sua vida, que Ele adotou você, que Ele justifica os seus problemas, já justificou os seus problemas, e que agora a sua dívida já foi paga lá na cruz. Você não precisa sair dando par de sapato para ninguém para comprar os céus. Você não precisa fazer nenhuma obra de caridade para alcançar os céus, porque isso é ingratidão. Porque para a salvação essas obras são inúteis. Mas a fé sem obra é morta, sim. A fé da evangelização. As obras da evangelização, o Senhor Jesus diz: grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Precisamos demonstrar isso na vida das pessoas. Precisamos demonstrar esse carinho, esse amor, essa gratidão que Deus tem por nós para as outras pessoas, para que elas possam ter o desejo de servir a Jesus.
meu querido, que Deus te abençoe, rica e abundantemente, que você possa crescer na fé e na graça, sabendo perdoar, sabendo amar. O amor cobre multidão de pecados. Que Deus abençoe você, toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.